Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos começar mais uma exposiçãozinha, mais um estudo juntos, graças a Deus, né? Fechar nossos olhos, agradecer a presença de Jesus, pedir para que Ele continue até o final da nossa existência ao nosso lado, que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Hoje a gente vai ver a 20ª aula sobre as epístolas universais. Vamos dar uma introduzida nesse tema, né? As epístolas do Novo Testamento são cartas dirigidas aos cristãos ou aqueles que estavam receptivos à mensagem do Cristo. As epístolas universais, elas visavam todos os cristãos, visavam alcançar todos aqueles que estavam se convertendo à doutrina de Jesus. Além das epístolas paulinas, que nós já vimos, nós temos 7 outras que formam os conjuntos das epístolas universais. Hoje a gente vai ver 3 epístolas, uma de Judas e 2 de Pedro, e depois a gente vai ver as 3 de João e a única de Tiago. São necessárias algumas considerações que a gente vai ver aqui. Os estudiosos da Bíblia, né, eles se perdem em discussões com relação à veracidade de um fato relatado, do autor, né? Eles se prendem categoricamente ao texto, né? a essa autoria, eles se afastam da parte do espírito, né? do ensinamento, do aprendizado dessas epístolas, dessas cartas, do conteúdo que elas trazem, né? E acaba se perdendo. E Kardec, ele já vinha nos falando, né, que por diversas vezes, discorrendo sobre a identidade dos espíritos superiores, afirma categoricamente que eles não se prendem a questões menores de personalidade ou de individualidade. O que é relevante é o conteúdo, né? É a mensagem que se passa, é a elevação do ensinamento que se quer transmitir, né? Até hoje fica essa mensagem de Kardec para quando nós formos ler uma psicografia ou quando nós formos ouvir uma psicofonia, para a gente se atentar ao espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, esse espírito que está escrito aqui no começo é o conteúdo, é a mensagem, o ensinamento, né? Agora a gente vai entrar um pouco no contexto histórico. É necessário esse contexto histórico para a gente poder realmente desapegar desse apego que os estudiosos tinham, que perdiam a oportunidade de aprendizado, né? Então, as comunidades cristãs, elas estavam sendo formadas. E existiam foram alcançados povos de diversas etnias, diversas culturas, diversas línguas, costumes, hábitos, né? Era um período em que os romanos ainda estavam dominando o povo, né? E eles gozavam de uma relativa liberdade mais religiosa se continuassem pagando os tributos, né? Ainda era condicionada essa liberdade. E tanta mistura, tanta diversidade, deixavam os apóstolos pensativos de como manter a integridade da mensagem de Jesus, né? Como é que eles poderiam fazer? E tinha essa necessidade de continuar essa comunicação com essas comunidades, que embora não fosse tão longe, eles tinham outros trabalhos, né? Eles atendiam fraternalmente, tinha a Casa do Caminho, onde eles atendiam as pessoas que chegavam doentes, né, com fome, mulheres viúvas, tinham diversos trabalhos. E não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, o que eles tinham lá eram as cartas. Então, foi feita essa necessidade de reavivar a fé,
de exortar a observância desses princípios evangélicos de forma íntegra. E aí foram-se feitas essas cartas, essas epístolas. E a gente vai entrar na única carta de Judas. Ela foi negligenciada, não deram muito valor a essa epístola. O autor, ele se identifica como Judas, o servo do Senhor e irmão de Tiago. Não se sabe qual Tiago que se refere, né? Alguns estudiosos propuseram que se tratava do apóstolo Judas, mas não o Iscariotes, o que se suicidou. Ele era extremamente culto, era alguém extremamente culto, que conhecia o Antigo Testamento, então ele tinha uma interpretação muito sábia, porque ele trazia a estrutura, né, que ele trazia nessas cartas, ele trazia o passado, né, ele colocava o passado, as consequências, o modelo do passado nas consequências futuras como presente, para que a gente pudesse seguir, né, esses ensinamentos, ver o que o passado queria acontecer se nós agíssemos daquela maneira, nos alertando. Ele trazia muitos ensinamentos antigos. A gente vai ver uma passagem de Enoque, que ele trouxe esse ensinamento de Enoque e colocando no presente, né, as consequências que ele falou naquela época, no presente que ele estava narrando essa carta. Era no sentido de trazer, né, para o presente o fortalecimento da fé, a confiança na justiça divina, né, na misericórdia. Sempre ele trazia o passado fortalecendo e orientando e nos deixando, né, mais orientados quanto às nossas atitudes e escolhas. Ela era endereçada a uma comunidade, embora não se sabia qual era exatamente, constituída principalmente, mas não exclusivamente, de judeus convertidos ao cristianismo. Eu peguei esses trechos no Evangelho, escrito Evangelho por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, tá? A Epístola de Judas. No nosso livro tem uns trechos, né? E é bem legal para a gente poder identificar o conteúdo. E no primeiro trecho ele fala sobre a infiltração. É um alerta, ela vem direcionada a esses falsos doutores, né? De fato, infiltraram-se entre vós alguns homens, já há muito marcados para esta sentença. Ímpios, que convertem a graça de nosso Deus num pretexto para licenciosidade e negam Jesus Cristo, nosso único mestre e Senhor. Então, existiam falsos profetas ali, existiam pessoas que realmente não estavam vivenciando o que Jesus trouxe na doutrina, né? E a gente pode trazer isso para a nossa atualidade. Né? Essas cartas, elas são atemporais, eu vejo que elas servem para todos os tempos. Então, a gente tem que trazer esses ensinamentos, essas cartas, né? As psicografias que nós ouvimos hoje, as psicofonias que nós ouvimos hoje, para nós mesmos. Né? Não para se melindrar, poxa, você está falando comigo, mas assim, eu estou ouvindo. Né? O que dessa orientação, o que a espiritualidade quer ensinar, o que eu preciso aprender, o que eu preciso vivenciar. Todos esses conteúdos, eles servem para que a gente possa estar vestindo isso na nossa vida, estar vivenciando isso, né? Vestindo essa camisa e colocando mãos à obra. Os falsos doutores, ora, estes agem do mesmo modo, na sua alucinação, conspurcam a carne, desprezam a autoridade e injuriam as glórias. Ai deles, porque trilharam o caminho de Caim, seduzidos por um salário, entregaram-se aos desvarios. São nuvens sem água, levadas pelo vento, árvores que no fim do outono não dão fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz,
ondas bravias do mar a espumarem a sua própria impudência. Astros errantes, aos quais está reservada a escuridão das trevas para a eternidade. Né? Falando que a gente não, eles não estavam fazendo o que precisavam ser feitos. Né? Tanta informação, tanto estudo das leis mosaicas, naquela época de Jesus, dos fariseus, né? Tanta sabedoria para não estar utilizando. Então, são árvores que não dão fruto, são astros errantes, e a gente nos ensinando para que a gente possa dar frutos, né? Para que a gente possa estar aprendendo aqui tudo que a gente está aprendendo, que a gente está se evangelizando com Jesus nesse cristianismo primitivo e colocar em prática, colocar na nossa vida, vivenciar, porque senão a gente vai ser igual aos falsos doutores, e eles ainda continuam existindo. Na época de Jesus existia e até hoje continua existindo. A epístola de Judas, ela trouxe o livro de Enoque, naquela parte que a gente falou de que traz os ensinamentos do Antigo Testamento à luz da atualidade, né? A respeito deles, profetizou Enoque, lá no Antigo Testamento, né? O sétimo dos patriarcas, a contar de Adão, quando disse: eis que o Senhor veio com as suas santas milícias exercer o julgamento sobre todos os homens e arguir todos os ímpios de todas as obras de impiedade que praticaram e de todas as palavras duras que proferiram contra eles os pecadores ímpios. São os murmuradores revoltados contra o destino, que procedem de acordo com as suas concupiscências. Sua boca profere palavras arrogantes, mas estão sempre prontos a bajular, quanto o seu interesse está em jogo. Então, ele abria nossos olhos com os ensinamentos do Antigo Testamento, falando o que estava acontecendo no momento e que poderia acontecer no futuro, né? Ele utilizava os ensinamentos do Antigo Testamento, isso Judas, para poder dar essa visão para todos aqueles das comunidades, né, para estar de olho, né, de orelha em pé nesses falsos doutores, nas nossas atitudes. E não era só para poder, né, deixar alerta, é para exortar os fiéis também, né? Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras de antemão preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, pois vos diziam: no fim do tempo surgirão escarnecedores que levarão vida de acordo com as suas próprias concupiscências ímpias. Então, era dando para que nós, exortando os fiéis, as pessoas que continuassem, né, aos ensinamentos, seguindo os ensinamentos de Jesus, ao trabalho, seguindo a doutrina mesmo de Jesus, que viriam essas avalanches, que viriam essas pessoas, esses falsos profetas, essas pessoas que se diziam seguidores de Jesus, mas que nós não estaríamos sozinhos. E finalizando a epístola de Judas, os trechos, ele nos alerta os deveres da caridade. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, na vossa santíssima fé e orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, pondo a vossa esperança na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Procurai convencer os hesitantes, a outros procurai salvar, arrancando-os ao fogo, de outros ainda tende misericórdia. Então, a gente tem que ser esse fiel, né, seguidor da doutrina de Jesus, exemplificando e vivenciando tudo o que ele nos ensinou. De hora por hora, a gente não vai fazer tudo o que ele nos ensinou, né? Porque nós ainda estamos evoluindo na escala espiritual. Mas a gente já consegue ter um entendimento do que é bom e do que não é bom. A gente já consegue separar
né? O que eu devo fazer, do que eu não devo fazer. A gente já tem uma consciência hoje, em 2020, para poder fazer boas escolhas, né? A gente já tem o cristianismo raiz, né? Primitivo, né? O que Jesus trouxe. A gente está estudando à luz da doutrina espírita. A gente já está desconstruindo tudo aquilo. Não dá mais para a gente falar que não conhecia, que não sabia, porque a gente já sabe. Vamos errar, mas vamos levantar, não vamos deixar abrir contagem, vamos seguir e vamos melhorando. Porque hoje a gente tem vários puxões de orelha, né? Seja na psicografia, seja na psicofonia, exemplos de irmãos que faliram, exemplos de irmãos que estão trabalhando na vinha de Jesus, que estavam ali na seara e agora estão trabalhando. Então, é que a gente possa fazer as melhores escolhas de acordo com os ensinamentos de Jesus. Porque todos nós, todos seres vivos, a gente precisa dessa integração, dessa união, dessa fraternidade. E para que exista a caridade, ela tem que ser com todos. Não há distinção. E, finalizando, eu trouxe do livro do Evangelho por Emmanuel, psicografado por Chico, o que Emmanuel, a conclusão, né, o conteúdo e a perspectiva na visão espírita da Epístola de Judas. Trata, ao mesmo tempo, da salvação e dos adversários que estão dentro da comunidade, exortando aos que pretendem uma conduta verdadeira, cristã, a identificá-los, mas não a proferir juízo infamatório, né? Cabe ao discípulo manter-se fiel aos seus princípios, esforçando-se por corrigir-se e melhorar-se, né? Na sua própria conduta, deixando o juízo final àquele que possui a onisciência e a onipotência, para agir de acordo com a máxima justiça e o máximo amor, que é Deus, né? O cristianismo é campo imenso de vida espiritual. Aqui o trabalhador é chamado para a sublime renovação. A gente vai agora entrar nas duas epístolas de Pedro. A gente vai introduzir para a gente poder mais ou menos saber o conteúdo dessas epístolas. A gente vai ver os trechos também. Na primeira epístola de Pedro, ainda falando um pouquinho da segunda, ela se destina, na verdade, as duas cartas possuem uma destinação genérica. A primeira sendo endereçada aos estrangeiros da dispersão, da diáspora, e a segunda aos que conosco adquiriram a fé, aqueles que que acabaram sendo discípulos dos apóstolos de Jesus, né? O objetivo principal era fortalecer a fé daqueles cristãos que passavam por inúmeras tribulações, que eram injuriados, que eram excluídos e viviam à margem da sociedade em que se encontravam. Era uma conclamação à vida fraternal entre as comunidades, para suportar as hostilidades através da união entre os cristãos. A característica geral dessas epístolas de Pedro, no livro do Emmanuel, ele fala que era um gênero de homilia, onde era como se fosse uma exaltação, né? Mais do que uma carta. Ela trazia uma mensagem de ânimo, de alegria, de esperança, né? Era como se fosse ele fazendo uma palestra, só que ali escrita, sabe? Dando perseverança, bom ânimo, alegria para os fiéis, né? As pessoas que estavam seguindo essa doutrina. Eu trouxe um outro trecho que fala que existia dúvida pelos teólogos, pelos estudiosos, se essas cartas eram mesmo da autoria de Pedro, porque ele era um pescador, né? Nós sabemos a procedência dele, né? O início dele. E aí, na Bíblia tem um trecho que fala da necessidade da gente olhar o espírito e não a letra que mata, não se apegar a personalidades, né, como Kardec veio trazendo na parte anterior. Mas se um discípulo posterior se valeu da autoridade de Pedro, pode ser que tivesse algum direito de fazer. Talvez porque pertencesse aos círculos que dependiam do apóstolo.
ou então porque utilizasse escrito proveniente dele e o adaptasse e completasse. Isso não equivale necessariamente a cometer falsificação, pois os antigos tinham ideias diferentes das nossas sobre a propriedade literária e a legitimidade da pseudonimia. E além do mais, né, os ensinamentos eles continuam e vão continuar. Os trabalhadores de Deus na vinha de Jesus, eles vão continuar. Deus ele usa o homem para poder ajudar o outro homem. Então não parou ali, né? Os ensinamentos não pararam em Pedro, não pararam em Paulo, né? Os discípulos, as pessoas continuaram, os fiéis continuaram, né? A obra ela é contínua, ela não vai parar. Então faça necessários novos trabalhadores que podem trazer os ensinamentos de antigos, né? Não foi assim que eles estavam, esses apóstolos estavam trazendo à tona os ensinamentos dos antigos? E faz necessário hoje também, né? Entrando nos tópicos essenciais da primeira epístola de Pedro, amor e fidelidade para com o Cristo. Nisso deveis alegrar-vos, ainda que agora, por algum tempo, sejais contristados por diversas provações, a fim de que a autenticidade comprovada da vossa fé, mais preciosa do que o outro que perece, cuja genuidade é prova de fogo, alcance louvor, glória e honra por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Bem-aventurados os aflitos. Então, se hoje nós temos dificuldades, naquela época existiam muito mais, e sempre vai haver nesse mundo de provas e expiações dificuldades a serem vencidas. A regeneração pela palavra, pela obediência à verdade, purificaste as vossas almas para praticardes um amor fraternal, sem hipocrisia. Amai-vos uns aos outros ardorosamente e com um coração puro. Fostes regenerados não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra viva de Deus, a qual permanece para sempre. Com efeito, toda a carne é como a erva e toda a glória como a flor da erva. Secou a erva e sua flor caiu. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, é esta a palavra cuja boa nova vos foi levada. Então, hoje, há 2000 anos, a gente está falando da palavra que foi trazida por Jesus. A gente está estudando ela, a gente está tentando colocar dentro da gente para vivenciar. Então, a palavra, ela permanece realmente, né? Como existe a sabedoria. Como a gente não precisa saber quem escreveu, quem não escreveu, porque é a pura verdade. Primeira epístola de Pedro ainda, mais um trecho. Deveres dos cristãos entre os gentios. Amados, exorto-vos como a estrangeiros e viajantes neste mundo, a que vos abstenhais dos desejos carnais que promovem guerra contra a alma. Seja bom o vosso comportamento entre os gentios, para que, mesmo que falem mal de vós, como se fosseis malfeitores, vendo as boas obras, glorifiquem a Deus no dia de sua visita. Para com as autoridades, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Seja ao rei como soberano, seja aos governadores como enviados, seus para a punição dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem, pois esta é a vontade de Deus. Então ele fala para que a gente seja manso e pacífico. Né? Pedro estava trazendo tudo o que ele estava vivenciando. Né? A gente vai falar um pouco sobre Pedro, porque a gente já vem estudando ele, mas ele era impulsivo. Né? Quando ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus, ele era um pescador bruto, né? Que tinha suas dificuldades. E ele
com o trabalho, né? Vivenciando esses ensinamentos que Jesus trouxe, batendo cabeça, escorregando, caindo, cometendo equívocos, ele não desanimou e foi seguindo e vivenciando. E ele traz de uma maneira, da maneira que ele vivenciou tudo que Jesus trouxe. A carta de Jesus, ele era uma carta viva de Jesus. Para com os senhores exigentes, mais um trecho da primeira epístola. Vós, criados, sujeitai-vos com todo respeito aos vossos senhores, não só aos bons e razoáveis, mas também aos perversos. É louvável que alguém suporte aflições, sofrendo injustamente por amor de Deus. Jesus não foi crucificado por amor? Jesus, ele não veio trazer essa mansuetude, essa necessidade de não devolver o mal com o mal, né? Mas sim com o bem. Pedro ele tá trazendo todo o ensinamento, tudo que Jesus trouxe, né? Entre irmãos, finalmente, sejam todos unânimes, compassivos, cheios de amor fraterno, misericordiosos e humildes de espírito. Não pagueis mal com o mal, nem injúria por injúria. Ao contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados. Afasta-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e siga. Então, para finalizar o último trecho dessa primeira epístola, ele fala sobre a supremacia do amor. Acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados, né? Essa epístola de Pedro, ela é complexa, né? Ela tem bastante trechos e todos nos incentivando ao trabalho, ao interior, a essa mudança, né? Que foi uma vivência dele, né? E esse amor, essa prática do amor universal. Entrando na segunda epístola de Pedro, a gente vai ter aqui os objetivos principais, que é alertar sobre os falsos doutores. Ela se assemelha à de Judas, né? E responder sobre a inquietação gerada pela demora da parúzia, que era eles estavam aguardando a volta do Cristo, o retorno do Cristo. Ele estava também falando sobre a dificuldade, houve a dificuldade em ser aceita pela igreja, essa epístola. Ele falava também sobre era como se fosse uma revisão da epístola de Judas, um pouco mais ampliada. E em ambos, ele trouxe esse trecho, né? Pedro disse esse trecho. Em ambas, tanto na primeira quanto na segunda, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador. Então, ele trouxe fielmente, né, tudo que Jesus ensinou para ele, tudo que Jesus pregou, vivenciou e tudo que ele estava colocando em prática, né? Agora a gente entrando nos tópicos essenciais dessa segunda epístola de Pedro, a busca do aprimoramento espiritual. Aplicai toda a diligência em juntar a vossa fé à virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o autodomínio. Ao autodomínio, a perseverança. A perseverança, a piedade. E a piedade, o amor fraterno, e o amor fraterno, a caridade. Então, são etapas, né? A gente precisa vivenciar todas essas etapas. Não é um pulo, não é degrau por degrau, é um autoaprimoramento. Começa tudo nisso, né? Começa tudo em nós. A palavra profética. Temos também, por mais firme, a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em recorrer como a luz que brilha em lugar escuro, até que raie o dia e surja a estrela d'alva em nossos corações. Então, ele fala da mesma necessidade que Judas teve na carta dele, de trazer os ensinamentos dos profetas para a vivência, né? A predição dos profetas no presente. Ainda falando sobre a segunda epístola, os falsos doutores. Houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo,
Como haverá entre vós falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, negando o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Então, naquela época em que Jesus estava encarnado, havia os falsos profetas, né? Os falsos doutores no meio do povo, as pessoas que diziam seguir as leis de Deus, né? Estavam preocupadas consigo mesmas. E nas comunidades também existiriam. E hoje, na atualidade, também existem as pessoas que não seguem, né, os ensinamentos de Jesus, que causam todo o mal e tentam causar dissensões na comunidade que a gente professa, seja em igreja, doutrina espírita, numa casa espírita, onde for. Então, sempre vão existir pessoas que são avessas ao trabalho do Cristo, pessoas que querem destruir o trabalho, né? Novo apelo. O que nós esperamos, conforme sua promessa, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Assim, visto que tendes esta esperança, esforçai-vos ardorosamente para que ele vos encontre em paz, vivendo a vida sem mácula e irrepreensível. O conteúdo e a perspectiva vistas por Emmanuel no livro O Evangelho por Emmanuel. Pedro é uma figura que personifica o ser humano em suas virtudes e indiciocracias, desafios e conquistas. Ele nos mostra que as nossas concepções de verdade e bem devem se afastar cada vez mais do egocentrismo e do preconceito, dando espaço ao altruísmo e à fraternidade universal. Essa perspectiva não se estabeleceu no apóstolo de súbito. Demandou tempo e é na perspectiva do tempo que transforma, que entendemos mais profundamente a personalidade e a importância de Pedro. Já que, em regra geral, a nossa própria transformação demanda também um considerável espaço de tempo e experiência. Além do tempo, o fator mais importante na transformação de Pedro, que se reflete na nossa própria autotransformação, é a presença do Cristo. Pedro, ele conseguiu essa mudança se esforçando, não desanimando, seguindo no trabalho, ouvindo o que o Cristo trouxe de ensinamento, né? Nós estamos hoje, à luz da doutrina espírita, tendo esses ensinamentos de Cristo, né? Ele não está encarnado, mas está presente conosco. Falou que não ia nos desamparar e não nos desamparou, porque ele trouxe o Espírito de verdade, trouxe o Espiritismo, né? A doutrina espírita, para que a gente possa entender o que ele queria dizer naquela época, para que a gente possa desmontar todos os preconceitos, todos os nossos egocentrismos, nos modificar. Porque só com essa modificação é que a gente vai conseguir ser realmente um fiel discípulo de Jesus, né? Um fiel seguidor dos ensinamentos de Jesus. Para que a gente possa se tornar um bom instrumento e poder ajudar as outras pessoas, porque não para. Na época de Moisés, Moisés trouxe o auxílio. Na época de Jesus, os apóstolos continuaram. Hoje, na nossa época, muitos são as pessoas que trazem livros. Chico Xavier, Divaldo, N pessoas, conhecidas e desconhecidas, trazem esse auxílio e vão continuar. A gente tem que passar, por isso a necessidade desse estudo, desse aprendiz do Evangelho na forma primitiva, para que a gente possa passar de forma integral, ser cartas vivas de Jesus e levar para que outras pessoas, para que haja continuidade, porque a obra ela não vai parar. Então, para que a gente possa ser instrumento, ser trabalhador, estar inscrito nesse trabalho, estar nessa lavoura, a gente precisa entender, colocar em prática, vivenciar, né, aceitar a palavra de Jesus e vivenciar. Então, hoje foi isso, né? Espero que todos sejam
vão para casa todos bem, se estiverem em casa que fiquem todos bem e até a próxima exposição. Um beijo, obrigada.